O Blue Marble e outras fotos da Terra compostas pela NASA. Poucos sabem que quase todas as fotografias divulgadas ao público pela NASA como sendo imagens totais da Terra vista do espaço não passam de composite images, imagens compostas, confeccionadas com a colagem de muitas fotografias obtidas por satélites em órbita baixa de diferentes regiões do planeta. Ou seja, nenhuma das fotos é de fato uma foto, na acepção da palavra, como a própria NASA admite. A primeira imagem de boa qualidade da Terra inteira foi tirada em 7 de dezembro de 1972 pela tripulação da Apollo 17, a sexta e última missão tripulada à Lua, quando se encontrava a caminho desta entre 29.000 e 32.000 quilômetros da Terra. A imagem de 1972, tirada cerca de 5 horas e 6 minutos após o lançamento da Apollo 17, e cerca de 1 hora e 54 minutos após a sonda deixar sua órbita estacionária ao redor da Terra para iniciar sua trajetória até a Lua, se tornou icônica, uma das mais amplamente distribuídas da história da humanidade, e continua sendo a última mostrando a Terra como um todo, tirada por astronautas no espaço. A imagem é uma das poucas a mostrar um disco terrestre quase totalmente iluminado, pois os astronautas tinham o Sol atrás deles quando a imagem foi feita. Para os astronautas, a Terra tinha a aparência e o tamanho de uma Blue Marble, literalmente mármore azul, ou, em melhor tradução, bolinha de gude azul, daí o nome. Essa imagem icônica, no entanto, foi recortada e aprimorada a partir de 3 imagens originais tiradas pela tripulação da Apollo 17. Esta foi a primeira imagem chamada Blue Marble, embora houvessem imagens semelhantes tiradas antes, como a do satélite HS-3, em 10 de novembro de 1967. Fotos da Terra do espaço já haviam sido tiradas por foguetes na década de 1940 e satélites nas décadas de 50 e 60. No entanto, essas fotos capturaram apenas partes da Terra, em oposição a uma visão completa do planeta. Em 24 de outubro de 1946, um grupo de soldados e cientistas no deserto do Novo México obtiveram as primeiras fotos da Terra em altitudes superiores a 105 quilômetros no espaço. As fotos granuladas em preto e branco foram tiradas por uma câmera cinematográfica de 35 milímetros montada em um míssil V-2 lançado na base de mísseis em White Sands. Mais de 1.000 fotos da Terra de altitudes de até 160 quilômetros foram tiradas de V-2 dentro do programa Small Steps entre 1946 e 1950. As fotos, geralmente mostrando grandes extensões do sudoeste norte-americano, apareceram nos jornais e foram examinadas por cientistas do Departamento de Meteorologia dos Estados Unidos. Esta foto de 7 de março de 1947 inaugurou uma prática que se tornaria usual, o da composição, pois os quadros do filme tiveram que ser costurados. Aqui é apresentado o mesmo conjunto de imagens, tornando o panorama completo. Antes de 1946, as únicas imagens da superfície da Terra eram as do balão tripulado Explorer 2, que subiu a 21 km de altitude em 11 de novembro de 1935, lançado às 4 horas da manhã de Rapid City, Dakota do Sul. O balão de pano de borracha inflado de hélio transportava uma tripulação de 2 capitães do Exército dos Estados Unidos, Albert Steven e Orville Anderson, dentro de uma cabine esférica e selada. A tripulação pousou em segurança perto de White Lake, Dakota do Sul, às 16 horas e 13 minutos, e ambos foram aclamados heróis nacionais. Os instrumentos científicos carregados na gôndola trouxeram informações úteis sobre a estratosfera. O recorde de altitude de voo tripulado estabelecido por essa missão financiada pelos membros da Sociedade Geográfica Nacional permaneceu por 21 anos e só foi quebrado em 1956 pelo piloto-capitão da Força Aérea Ivan Kinchelow ao voar com um Bell X-2 a uma altitude de 126.465 metros. Esta fotografia tirada pelo Explorer 2 no pico da subida
foi a primeira a mostrar a curvatura da Terra contra a escuridão do espaço, com um horizonte a mais de 480 quilômetros de distância. A curvatura pode ser percebida em relação à linha preta. Esta imagem da Terra foi obtida pelo foguete Viking 11 em 1954. Em 1º de abril de 1960, o Tyro 1 tornou-se o primeiro satélite meteorológico de órbita terrestre baixa bem-sucedido, bem como o primeiro desse gênero a tirar uma foto da Terra, fornecendo novas informações sobre sistemas de nuvens, incluindo formações espirais associadas a grandes tempestades. O Tyro 1 foi o primeiro de uma série chamada de Television Infrared Observation Satellites, ou satélites de observação infravermelha de televisão. Em 23 de agosto de 1966, o Lunar Orbiter 1 da NASA tirou a primeira foto da Terra da órbita da Lua. A primeira foto colorida, em alta resolução, do nascer da Terra na Lua foi em 24 de dezembro de 1968, durante a missão Apollo 8, a primeira tripulada a superar a órbita baixa e entrar em órbita da Lua. Nela, a Terra surge parcialmente na sombra, vendo-se em primeiro plano a superfície lunar. Chamada justamente de Earthrise, esta foto foi considerada uma das mais influentes já tiradas, tanto que em 2003 a revista Life listou-a entre as 10 fotografias que mudaram o mundo. Uma imagem ainda mais icônica do que a do Blue Marble de 1972, de cores mais vivas, foi divulgada pela NASA em 2002. O Blue Marble 2 é tão familiar para nós em parte porque era a imagem padrão do primeiro iPhone. O que o tornou ainda mais interessante para nós é que pessoas de olhos aguçados descobriram nele anomalias, especificamente nuvens duplicadas, o que levou a acusações de que não apenas a imagem do Blue Marble 2 é falsa, mas também de que a imagem original da Apollo 17, Blue Marble 1, também é falsa. Isso, por sua vez, levou alguns a questionar se tudo o que a NASA faz e fez é falso. A NASA explica que os dados da superfície terrestre do Blue Marble 2, abre aspas, foram adquiridos de junho a setembro de 2001. As nuvens foram adquiridas em 2 dias separados, 29 de julho de 2001 no hemisfério norte e 16 de novembro de 2001 no hemisfério sul. As imagens foram renderizadas em Electric Image e compostas no Adobe Photoshop no final de janeiro de 2002, fecha aspas. Em outras palavras, a NASA admite que o Blue Marble 2 não é uma foto. Em vez disso, a imagem é uma combinação composta de muitas observações baseadas em satélite, o que quer que isso signifique, que foram costuradas, o que quer que isso signifique, por cientistas e visualizadores. O que isso significa? Em outras palavras, o Blue Marble 2 é uma farsa, o que explicaria as nuvens duplicadas. Aqui está uma admissão de Robert Simon, um dos que costuraram o Blue Marble 2, conforme relatado por Dave Yanofsky em seu artigo de 28 de março de 2014 para a Quartz. Abre aspas. O cara que criou a imagem do iPhone na Terra explica por que ele precisava fingir. Como se vê, muito do que se pode assumir sobre essa bela imagem não é verdade. Na verdade, não é uma fotografia da Terra. E aquela escuridão ao seu redor? Também não é o espaço. Simon, visualizador de dados e designer do Earth Observatory da NASA, criou a imagem em 2002. Ele disse ao Quartz que não é uma fotografia, mas uma visualização sofisticada. Imagens da Terra podem parecer comuns, mas na verdade existem muito poucas imagens de todo o planeta. Simon disse que o problema é que todos os satélites de observação da Terra da NASA estão em órbita baixa ou geoestacionária, o que significa que nenhum deles está longe o suficiente para ver um hemisfério completo.
as imagens mais familiares de toda a Terra são das missões Apollo das décadas de 1960 e 70 até a Lua. Tão realista quanto parece, a imagem é um composto de 4 meses de dados de luz coletados em bandas de 2.300 km de largura, enquanto o satélite Terra da NASA orbita de polo a polo e a Terra gira sob ele. Esses dados foram, então, unidos e aplicados à superfície de uma bola digital e modificados no Photoshop. Simon admite prontamente que existem inúmeras falsificações em sua imagem. A atmosfera é borrão do Photoshop. Algumas das nuvens são agrupadas usando a ferramenta clone do Photoshop para cobrir lacunas na cobertura do satélite. A área negra ao redor da Terra não é o vazio do espaço, é simplesmente um fundo de cor preta em que Simon colocou a Terra por cima. Essa é uma prática comum de Simon. A maioria das fotografias reais da Terra, incluindo as imagens da Apollo, apresenta o planeta em um fundo preto. Simon disse que baseou suas manipulações na realidade, no sentido de que eu observei muitas imagens para ver quão espessa deveria ser, quão azul deveria ser. Mas, mais tarde, ele acrescentou: é mais hiperrealista do que realista. Sem essas alterações, a imagem não seria muito parecida com a Terra. Fecha aspas. Dada a admissão de que o Blue Marble 2 é uma farsa, temos todos os motivos para pensar em outras mentiras da NASA. E uma vez que todas as nossas imagens visuais da Terra vieram da NASA e de outras agências espaciais associadas, pois nenhum de nós voou para o espaço para ver realmente como a Terra é, ficamos sem saber como de fato a Terra é. Em prosseguimento às suas mentiras, em 25 de janeiro de 2012, a NASA divulgou o que chama de a mais incrível imagem em alta definição da Terra, tirada pelo satélite climático Suomi NPP em 4 de janeiro. Tratou-se, na verdade, de outra composição ou montagem a partir de fotografias digitalizadas tiradas pelo instrumento conjunto de radiômetros de imagem infravermelha visível a bordo do satélite Suomi NPP, lançado em outubro de 2011 e renomeado em homenagem a Werner Edward Suomi, considerado o pai da meteorologia por satélite. Sob luz visível e muitos comprimentos de onda invisíveis, a NASA alega que ela e seus parceiros científicos, entre aspas, estão observando o planeta inteiro todos os dias. Esta imagem foi capturada em 30 de março de 2014 pelo Suomi. A imagem composta do hemisfério oriental foi compilada a partir de 8 órbitas do satélite e de 10 canais de imagem, e depois unidas para mesclar as bordas de cada passagem do satélite. Mudanças sutis na cobertura de neve e vegetação disputam a atenção com uma camada dinâmica de nuvens que está constantemente presente e constantemente em movimento. Em 8 de janeiro de 2015, o Himawari 8, um satélite de comunicação e meteorológico geoestacionário japonês construído pela Mitsubishi Electric, operado pela Agência Meteorológica do Japão, lançado em 7 de outubro de 2014 a partir do Centro Espacial de Tanegashima, revelou em suas fotos tiradas a uma altitude de 35.790 quilômetros que a Terra, sem Photoshop, é cinzenta e não azulada. Em 20 de julho de 2015, a NASA divulgou outra imagem em alta resolução da Terra, alegadamente obtida de uma distância de 1 milhão de quilômetros pelo satélite Deep Space Climate Observatory, em 6 de julho. A imagem não é uma fotografia propriamente, como seria de esperar, mas outro mero compósito gerado por computador pela combinação de várias fotos tiradas pela câmera de imagem policromática da Terra, uma câmera CCD de 4 megapixels. A Blue Marble de 2015 mostra claramente algumas nuvens formando a palavra sex. A possibilidade de as nuvens estarem alinhadas coincidentemente
a ponto de formar esta palavra é altamente improvável, lembrando também das mensagens subliminares que podem ser vistas em filmes da Disney, como O Rei Leão, onde coincidentemente as nuvens também formam a palavra sex durante uma cena. A explicação oficial dos teóricos da coincidência é a de que a palavra sex é apenas uma formação de nuvens que ocorre naturalmente, assim como palavras claramente formadas, abrangendo centenas de quilômetros, se materializam aleatoriamente o tempo todo sobre nossas cabeças. Uma fotografia ainda mais detalhada da Terra, com uma resolução 4 vezes maior do que qualquer outra imagem do planeta já feita, obtida em 15 de janeiro de 2017 pelo satélite de monitoramento climático GOES-16, foi divulgada pelo Departamento de Comércio dos Estados Unidos em 24 de janeiro daquele ano. A foto foi tirada a 35.900 quilômetros acima da Terra, em uma posição chamada de órbita geoestacionária, que ocorre quando o satélite acompanha a rotação da Terra em torno da linha do Equador. Essa trajetória permite que o satélite permaneça sempre acima do mesmo ponto, monitorando as mudanças que ocorrem ao longo do tempo na atmosfera, no solo e no oceano. Note as gritantes diferenças entre as fotos, entre aspas, da Terra divulgadas pela NASA ao longo das décadas nas imagens acima. Para começar, nenhuma dessas fotos é de fato uma foto, na acepção da palavra, como a própria NASA admite, e a diferença entre elas não se deve tanto à maneira de como foram tiradas, e sim o que foi feito a elas depois que foram tiradas. São todas imagens compostas, feitas de muitas fotos individuais tiradas por alegados satélites de órbita muito baixa. As imagens são unidas em 3 dimensões e, em seguida, várias imagens projetadas são geradas pelo computador. Da mesma maneira, o Google Earth cria imagens do globo a partir de várias imagens de satélite. As imagens compostas não são fotos reais, portanto, e não passam de modelos 3D renderizados no computador. A própria NASA enaltece o trabalho artístico, entre aspas, daqueles que elaboram, abre aspas, imagens do disco completo da Terra como ele apareceria do espaço, fecha aspas. Transcrevo literalmente o que consta na matéria Earth Behind the Scenes, publicado no site Earth Observatory da NASA, abre aspas. Na última semana de janeiro de 2012, um dos nossos colegas científicos da NASA, Norman Corin, pegou alguns dados novos do mais novo satélite de observação da Terra, projetou-os em um disco e pronto. 3 milhões de pessoas visualizaram a imagem em uma semana. A onda de interesse ainda está se espalhando pela internet e pelas redes sociais. Você já pensou em como essas imagens são feitas? A imagem acima do hemisfério leste da Terra foi construída a partir de dados coletados pelo satélite Suomi, que voa em órbita polar a uma altitude de 824 quilômetros. A perspectiva desta nova imagem, no entanto, é de 12.743 quilômetros acima de um ponto a 10 graus de latitude sul e 45 graus de longitude leste. O gráfico ilustra como as imagens separadas nos comprimentos de onda vermelho, verde e azul são combinadas para criar imagens em cores naturais e como várias faixas adjacentes, fatias da Terra vistas em cada passagem de satélite, são incorporadas em uma composição. A largura das faixas cobertas é de cerca de 3.001 quilômetros. Há uma década, membros da equipe do Observatório da Terra reuniram cerca de 10.000 cenas de satélite coletadas em 100 dias e criaram um mapa da Terra de 43.200 pixels por 21.600 pixels. Em 2007, a resolução desse mármore azul completo da Terra era de até 86.400 pixels por 43.200 pixels. Mesmo depois de todos esses anos, o Blue Marble ainda é a imagem mais popular e mais baixada em nosso site. Fecha aspas. Chega a ser um escândalo que a NASA, com todo o seu aparato, cabedal e recursos providos por um orçamento bilionário, custeado pelos impostos da população, não consiga produzir mais do que imagens artísticas compostas. É uma afronta à nossa inteligência.
a NASA pretender que aceitemos as imagens da Terra por ela impostas, tão diferentes que fica-se na dúvida em qual delas acreditar. Você pode ler esta matéria completa em meu Patreon. Torne-se o meu patrono e tenha acesso a centenas de conteúdos exclusivos. Dê um like, compartilhe, inscreva-se, torne-se membro e me siga nas minhas redes. Valeu e até mais.